Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus ao teu coração. Seja bem-vindo a esta ministração. Espero que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, ensinando você através dessa palavra algumas verdades importantes a fim de que você possa ser abençoado na sua casa, junto à sua família. Amém? Que você, a partir de hoje, ouvindo esta palavra, não seja apenas ouvinte da palavra, mas que você possa ser praticante da palavra. As verdades que você vai aprender através desta mensagem, desta ministração, que elas possam aí verdadeiramente trazer mudança na sua vida, possa trazer reconciliação, possa trazer na sua vida libertação de alguns sentimentos negativos que porventura estejam no seu coração, em relação a alguém na sua casa, em relação a alguém da sua família. Amém? O texto base que eu quero compartilhar com você se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 11, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Então o pai repartiu entre eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou todo o seu bem, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai ouviu e moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, estando no campo, quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, falava com ele. Em outra tradução diz assim: mas ele ficou irado e não queria entrar, e o pai então veio conversar com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi nenhuma das tuas palavras, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a riqueza com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém?
Antes de eu compartilhar a palavra, eu quero convidar você neste momento para nós orarmos e que você peça que Deus fale ao teu coração, que através desta palavra você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor e que as verdades, os pontos que serão compartilhados aqui, Deus venha falar ao teu coração e você possa aí colocar em prática, como eu já disse, e possa ser abençoado no seu relacionamento familiar, que você possa alcançar cura no seu relacionamento junto aos seus familiares, para que você possa ser abençoado. Amém? Então eu quero convidar você, neste momento onde você estiver, coloque a mão no teu coração e vamos orar juntos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, eu agradeço a Ti por esta palavra. A Tua palavra nos ensina, ela nos direciona. A Tua palavra mostra, Senhor, qual a direção, qual o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Que esta palavra possa ser como uma lâmpada que venha iluminar, Senhor Deus, os olhos dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo e ouvindo a Tua palavra, para que eles consigam enxergar com clareza, com nitidez, o que devem fazer para que sejam abençoados no relacionamento familiar. Que verdades, meu Deus, eles precisam aprender para que possam colocar em prática, para que o Senhor possa abrir a janela dos céus e abençoá-los ricamente, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, me ajude a compartilhar. E no momento em que eu estiver compartilhando a Tua palavra, coloca nos meus lábios palavras de conhecimento, palavras de revelação, profecias, Senhor, que venha falar diretamente no coração de cada pessoa que está ouvindo e assistindo este vídeo, Pai. É o que eu peço e desde já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, nesta parábola aqui que nós lemos, que fala aí de 3 personagens, esses 3 personagens aí que Jesus cita, eles se destacam. E nós podemos aí tirar uma lição de cada um deles. Cada um desses personagens tem algumas lições para nos ensinar. E eu quero extrair alguns ensinamentos através da atitude desses 3 personagens aí. O primeiro personagem é o pai. O pai aí, ele enfrentou a rejeição do filho mais novo. E o segundo personagem aí é o filho mais novo que, depois de tudo que ele fez de errado, ele foi aceito pelo seu pai, recebido na casa com festa, com alegria, foi perdoado pelo seu pai. E o terceiro personagem aí que é o filho mais velho. O filho mais velho que ele deixou que a ira entrasse no seu coração e rancoroso. Ele não queria perdoar o seu irmão e aquele rancor no coração dele estava fazendo com que ele ficasse do lado de fora da casa, deixando de participar e se alegrar neste momento de comemoração juntamente com o seu pai, com seu irmão, com todos os amigos que estavam dentro daquela casa festejando. O tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você neste momento é família, lugar de rejeição, aceitação e perdão. O primeiro ponto desta palavra em relação ao pai é que na família nem tudo acontece como os pais esperam. Vou repetir mais uma vez. Na família nem tudo acontece como os pais esperam. Geralmente os pais, eles criam os filhos aí para serem pessoas abençoadas, pessoas boas, pessoas responsáveis, homens e mulheres trabalhadores, honestos, e que cresçam aí e se tornem homens e mulheres bem-sucedidos na vida. Muitos pais, eles planejam coisas boas para os seus filhos, mas infelizmente muitas vezes os planos não dão certo. Muitas vezes aquilo que os pais esperam não é aquilo que acontece. Os pais muitas vezes ensinam os filhos no caminho correto, mas os filhos podem seguir um outro caminho, seguir um outro ensinamento, podem acabar aí saindo dos trilhos, seguindo um caminho errado, um caminho que o pai nunca desejou para eles. E infelizmente foi isso que aconteceu com o filho mais novo desta parábola contada por Jesus. No versículo 12, na parte A, diz assim que o filho mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Aquele filho ali, ele exigiu que o seu pai desse para ele metade da sua herança. Ele queria receber do seu pai ali
a sua herança. E nós sabemos que herança só tem direito, os filhos só têm direito à herança após a morte do seu pai. Então, esta verdade aí que nós aprendemos aqui, que esse filho aqui, se ele pediu a herança, isso significa que aquele filho, ele se importava mais com o dinheiro do que com o pai. A sua atitude aqui demonstra que no seu coração, para ele, o pai já estava morto. O fato dele pedir a herança para o pai, e a herança só recebe após a morte de seu pai, então para ele, no coração dele, seu pai já estava morto. Seu pai ali não tinha nenhum valor para ele, a herança, o dinheiro, tinha mais valor do seu pai. Então o que nós aprendemos aqui? Que nenhum pai ou mãe planeja ter um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que ama e valoriza mais o dinheiro do que os pais. Nenhum pai ou mãe espera que aquela criança que foi criada, que foi educada, que foi motivo de alegria na infância, se torne aí motivo de tanto sofrimento, de tanta dor. Jamais um pai, ele espera que o seu filho chegue para ele e fale: pai, eu quero a parte da minha herança que me pertence. Se o senhor está vivo ou está morto, eu não quero saber, eu quero a minha herança. Eu não vou esperar o senhor morrer para ter a minha herança, eu quero a minha herança. E foi isso que esse filho demonstrou aqui. Então nenhum pai ou mãe que se esforçou para criar, para educar, para suprir a necessidade dos seus filhos, espera aí ser tratado com ingratidão por tudo que fez aos seus filhos. Se numa família as coisas não saem como os pais queriam que saísse, da maneira que os pais queriam que acontecesse, o que fazer quando o filho, depois de adulto, depois que cresceu, se torna rebelde, toma atitudes precipitadas, faz coisas que desagradam o pai, faz coisas que entristecem a mãe? Como agir quando um filho cresce e ele quer seguir o seu próprio caminho, fazendo escolhas erradas, como foi a atitude desse filho mais novo? Esse filho simplesmente aí, ele disse: pai, eu quero a minha herança e não quero saber, não importa, eu quero a minha herança porque eu não quero ficar mais aqui em casa, eu quero ir embora. Eu quero seguir o meu caminho, eu quero seguir a minha vida. Eu não quero mais estar aqui em casa. Eu não quero mais ficar junto com o senhor aqui em casa. Eu não quero mais aqui. Eu quero ir embora de casa. Então ele exigiu a parte da herança do seu pai. E o que nós aprendemos aqui com o pai? Nós vemos aqui duas atitudes importantes que o pai teve para saber lidar com esse filho mais novo. A primeira atitude desse pai foi... O pai aqui, ele teve maturidade para lidar com o problema desse filho rebelde. E qual foi a atitude de maturidade com o pai? O pai viu que não adiantava discutir com o filho, porque o filho já estava determinado, já estava decidido. O filho ali já estava com o coração destinado na decisão de ir embora de casa e de querer a parte da sua herança. Então o versículo 12, na parte B, diz assim: então o pai repartiu a herança entre eles. Ao repartir a herança e permitir que o filho fosse embora, o pai estava o quê? Demonstrando maturidade para lidar com aquele problema. Como eu já disse, o filho já estava decidido. Então se o pai questionasse, se o pai ficasse falando: não, filho, eu não vou dar a herança para você, eu não vou repartir a herança para você, eu estou vivo ainda. O que o pai ia causar? Ia causar mais conflito, porque aquele filho, ele iria permanecer na casa, mas rebelde, iria aumentar a sua rebeldia, haveria um desgaste maior no relacionamento entre ele e o filho, porque o filho estava decidido a ir embora, o filho estava decidido a pegar o dinheiro e ir embora da casa do pai, o filho não queria mais ficar ali. Então, o que o pai falasse não iria adiantar. O conselho que o pai desse, o filho não iria ouvir. Então tudo que o pai fizesse para que o filho não fosse embora, não ia adiantar em nada, pelo contrário. Se o filho ficasse ali, iria aumentar os conflitos, as brigas, os desentendimentos, por causa da rebeldia daquele filho. A rebeldia daquele filho ali já tinha tomado conta do coração dele. Então o que nós podemos ver aqui? Que se o pai não tivesse maturidade para lidar com o problema, o filho poderia o quê? Ficar culpando o pai pro resto da vida.
O filho ia falar, o pai não me deu oportunidade para ir embora, o pai não repartiu a herança, o pai não fez isso para mim. Ele ia ficar jogando a culpa no seu pai, a culpa do seu fracasso, se no futuro ele tivesse algum fracasso. Então o que nós podemos ver aqui? Que muitas vezes, quando o pai ele não sabe lidar com a atitude do filho, com a rebeldia do filho, com aquilo que o filho está obstinado em fazer, muitas vezes depois, lá no futuro, o filho pode jogar a culpa no pai. Ah, eu não fui isso na minha vida, eu não consegui isso na minha vida, eu não conquistei na minha vida, eu não me tornei alguém na minha vida porque o meu pai não deu oportunidade. Porque o meu pai não me liberou, porque o meu pai não permitiu que eu fosse. Meditando nesse texto aqui, eu lembrei do meu irmão, o meu irmão Hélio. O meu irmão Hélio, ele gostava de jogar futebol e ele jogava muito bem futebol. Ele era bom de bola, né? Ele jogava muito bem. E o sonho do meu irmão era ser jogador de futebol. Mas o meu pai não permitiu ele de ir fazer um teste. Nós morávamos ali em Itapetininga e em Sorocaba ali tinha o clube do São Bento em Sorocaba. E o meu irmão tinha o desejo de se tornar jogador de futebol. Eu lembro que uma vez o Hélio conversou comigo e ele falou, a minha maior frustração, a minha maior decepção foi o pai não deixar eu me tornar um jogador de futebol. E não ter deixado eu ir pelo menos tentar fazer um teste. E o que aconteceu com o meu irmão? Ele se tornou o quê? Vendedor de uma distribuidora de bebida. A maior frustração dele com meu pai é que meu pai não deixou ele ir fazer o teste. Meu pai não deixou, então ele carregou isso na vida dele, culpando o meu pai pelo meu pai não ter deixado ele ir em busca da realização do sonho dele. E meu irmão o quê? Ficou frustrado, decepcionado. E isso deixou uma marca negativa na vida do meu irmão. Eu só fui saber isso daí muitos anos depois que ele compartilhou isso comigo. Então preste bem atenção, irmãos. Quantos filhos hoje que culpam os pais por algo que foram impedidos pelos pais, o pai não deixou fazer? O pai do filho pródigo aqui nesse texto, ele não brigou com o filho. Mas ele deixou que o filho aprendesse com a escola da vida. Através da decepção, através dos falsos amigos, através das perdas materiais, através da humilhação, esse filho aprendeu. Aprendeu aquilo que a escola da vida ensinou ele. Então o que nós vemos aqui? Esse pai aqui, ele teve maturidade para lidar com a situação. Ele teve maturidade para abrir mão da herança que ele tinha e maturidade para deixar que o filho fosse. Muitas vezes, você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais e mães, muitas vezes nós queremos proteger tanto os nossos filhos, queremos colocar eles tipo numa redoma e proteger eles, mas muitas vezes nossos filhos precisam ter experiências com a decepção, ter experiências com a frustração, ter experiências com a perda, ter experiências com a humilhação, ter experiências com a escola da vida. E muitas vezes nós pais, nós queremos poupar os nossos filhos de aprenderem com a escola da vida. E este filho aqui, mais novo, ele aprendeu com a escola da vida. O pai falou, é isso que você quer? Então vai. Essa decisão, essa é a sua decisão, essa é a sua escolha, é isso que você escolheu para a sua vida? É isso que você quer? Então vá. Então o pai permitiu que ele fosse. Então, o pai, nós vemos aqui essa atitude do pai de lidar com maturidade diante de uma situação de um filho rebelde. O filho mais novo aqui, ele só aprendeu a valorizar a casa do seu pai. Só aprendeu a valorizar o amor do seu pai depois que ele passou pela escola da vida. Depois que ele passou pelo sofrimento, passou pela decepção, passou pelas perdas causadas por viver dissolutamente. Então preste bem atenção. Se você é pai, se você é mãe, e você está enfrentando algum problema com seu filho, com sua filha, busque a direção de Deus. Peça para que Deus te dê sabedoria e maturidade para que você saiba lidar com os problemas que você está enfrentando com seu filho, que muitas vezes é rebelde. Seus filhos não querem dar ouvido aos conselhos, seus filhos não querem obedecer. Tem momento, meu irmão, minha irmã, que eles precisam ter a própria experiência deles. Muitas vezes eles precisam ter uma experiência de frustração. Eles precisam ver que aqueles conselhos que foram dados para eles, que eles não ouviram aqueles conselhos, estão colhendo a consequência daquilo.
né? Então o que nós podemos ver? Tem momentos que é preciso deixar que ele escolha as consequências da desobediência, da rebeldia e das escolhas erradas. Então se o seu filho, a sua filha está sendo obstinado, obstinada, você aconselhou, você falou, mas eles não querem dar ouvidos, deixem que colhem as consequências. Deixem que eles tenham a experiência, passem pela escola da vida, para que eles possam aprender alguns princípios que só eles vão aprender com a experiência que eles tiveram. Muitas vezes experiências de fracasso, experiências de perdas, experiências que muitas vezes levam a sentir dor e sofrimento, mas muitas vezes são essas experiências que eles precisam passar na vida deles. Outra atitude importante aqui que nós vemos do pai, que o pai teve em relação ao seu filho mais novo, foi que o pai ele não fechou a porta do perdão, não fechou a porta da reconciliação e da restauração. No versículo 11 diz assim: retornando o filho para casa, estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho errou, pecou, entristeceu o coração do seu pai, sim. Mas mesmo assim, o pai estava com seu coração aberto para perdoar e se reconciliar com o filho. Então o pai não fechou a porta do seu coração para o perdão, para a reconciliação, para a restauração na vida do seu filho. A atitude positiva do pai aqui ajudou que a restauração do filho. O pai aqui, quando o filho retornou ali sem nada, frustrado, decepcionado, com marcas de aprendizado na vida dele, de erros que ele cometeu, de consequências pelos seus atos, pelas suas escolhas. O pai não maltratou ele, o pai não xingou ele, o pai não ofendeu ele, o pai não brigou, o pai não lançou no rosto dele, dizendo, ó, viu? Ah, quebrou a cara. Viu? Agora vem aí, sem nada, perdeu tudo. Não, o pai não exortou. O pai não repreendeu, pelo contrário, a Bíblia diz aí que o pai foi, abraçou e o beijou. E o pai recebeu ele de volta. Então o que nós podemos aprender aqui? Que através do abraço, através do receber o filho de volta, através do beijo, através do fazer uma festa para o retorno do filho, nós vemos aqui que isso contribuiu, isso foi um remédio para curar o relacionamento entre pai e filho. Isso contribuiu para que o filho pudesse aí ser restaurado, para que o filho pudesse aí aprender a valorizar o amor do pai. Ouça bem, meu irmão e minha irmã, não sei como é o relacionamento com o seu filho, com o seu pai. Eu só sei que você precisa aí não deixar que a porta do seu coração se feche para o perdão, para a reconciliação. Nós temos que ter o nosso coração, a porta aberta do nosso coração para o perdão, para a reconciliação. Onde não há perdão, não há reconciliação. Onde não há reconciliação, não acontece restauração. Então muitas famílias não estão sendo restauradas por Deus, porque o coração está fechado, a porta do coração está fechada para o perdão, a porta do coração está fechada para a reconciliação. Então onde não há perdão, onde não há reconciliação, não existe restauração. Então só foi possível a restauração entre este filho e este pai, porque houve perdão, porque houve reconciliação e houve restauração na vida desse filho. Amém? Agora eu quero compartilhar com você o que nós podemos aprender com o filho mais novo. Primeira coisa que nós aprendemos com o filho mais novo: nossas atitudes determina o nosso futuro junto à família. O filho mais novo aqui, ele demonstrou duas atitudes. Ele demonstrou que uma atitude negativa, que o afastou da sua família, que afastou do seu pai, e ele demonstrou uma atitude positiva, uma atitude que contribuiu com a reconciliação, que contribuiu com a restauração no relacionamento entre ele e seu pai, entre ele e a sua família. Quais foram aí as atitudes negativas do filho mais novo? Primeira atitude negativa dele foi o quê? Romper os laços familiares por causa da herança, por causa de dinheiro. A ganância e o egoísmo desse filho aqui fez com que ele rompesse os laços familiares que ele tinha com seu pai e com seu irmão. Ali em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A cobiça pela herança e o amor ao dinheiro fez com que o filho mais novo ele se afastasse do pai, de seu irmão e das pessoas que o amavam. Preste bem atenção. Infelizmente, nos dias de hoje, isso também tem acontecido na vida de muitas famílias. Infelizmente, o dinheiro e a herança têm feito muitos laços familiares serem destruídos. Infelizmente, por causa de herança, muitos pais e filhos, muitos irmãos estão aí brigando, estão em conflitos, em inimizades e até morte muitas vezes tem acontecido entre membros da família por causa de herança. Filhos que por causa da herança matam pais. Irmãos que por causa de herança, por causa de dinheiro, quebram um laço familiar ali, ficam de mal um com o outro, perdem amizade um com o outro por causa de dinheiro, por causa de herança. Então o que nós podemos dizer? Nossa atitude determina o nosso futuro junto à família. Se você, meu querido e minha querida, ficou para você e a sua família uma herança, a herança dos seus avós, a herança dos seus pais que faleceram, qual está sendo a atitude de vocês em relação a esta herança? Vocês estão permitindo que a herança, que o dinheiro esteja rompendo os laços familiares entre vocês? Está permitindo que a herança, uma casa que muitas vezes ficou aí para você e os seus irmãos, e agora, por causa desta herança, vocês estão perdendo amizade? Por causa desta herança, vocês estão brigando? Por causa da herança, esse filho mais novo aqui, ele rompeu os laços com seu pai. Ele rompeu os laços familiares com seu irmão, com quem ele conviveu, com quem ele brincou, com quem ele tinha amizade. Por causa de herança, por causa de dinheiro, que lá na frente ele acabou perdendo tudo. Então preste bem atenção. Tem certas heranças que as pessoas brigam e elas rompem o laço familiar por causa da herança, e essa herança lá no futuro se torna maldição na vida dela. Então se você está aí brigando, entrando em conflito, perdendo amizade, rompendo laços familiares por causa de herança, não vale a pena. Não vale a pena. Como não valeu a pena para esse filho mais novo aqui. Rompeu o laço com o pai, o laço familiar com o irmão, com a família, por causa da herança, e acabou perdendo tudo. A segunda atitude negativa desse filho mais novo aqui foi que para ele as coisas materiais tinham mais valor do que a família. Para ele a herança tinha mais valor do que o pai. E os deleites da vida tinham mais valor do que a própria família. O que nós vemos aqui? Que esse filho mais novo, ele colocou o dinheiro como prioridade da vida dele, não se importando com o sentimento do seu pai. Ele colocou os bens materiais, a herança, o dinheiro, como prioridade, em primeiro lugar. E o seu pai, ele não estava nem aí com o seu pai. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas também estão agindo como esse jovem aqui. Estão priorizando outras coisas e deixando a família de lado, deixando a família muitas vezes em últimos planos. O filho pródigo aqui, esse filho mais novo aqui, como eu já disse, ele só foi valorizar o pai, só foi valorizar a casa e a família depois que perdeu tudo. Então ouça bem, meu querido irmão, meu querido amigo, não deixe para valorizar seus pais somente depois que você perdê-los. Não deixe para que você venha valorizar a sua família e as pessoas que você ama só depois que elas deixarem de existir. Depois que os pais morrerem, não adianta você pegar e colocar no Face, no Instagram, saudade do meu pai, saudade da minha mãe, eu amava meu pai, eu amava minha mãe. Não adianta. Você tem que expressar o seu amor para os seus pais enquanto eles estão vivos. Você tem que demonstrar o seu carinho, o seu afeto às pessoas que você ama, não depois que elas morrerem, mas enquanto estão vivas, enquanto estão perto de você.
Pode ser que você esteja valorizando, mas as coisas materiais na sua vida, priorizando coisas materiais na sua vida, deixando a sua família em segundo plano, deixando seus pais em segundo plano. Há quanto tempo, muitas vezes, você não tem ido visitar o seu pai e a sua mãe? Há quanto tempo você não tem valorizado, muitas vezes, a presença do seu pai e da sua mãe? Depois que morrer, não adianta, né, você ficar escrevendo declarações no Face, no Instagram, nas redes sociais. Ai, saudade do meu pai, saudade da minha mãe, saudade do meu vozinho, da minha vozinha. Mas você não valorizou enquanto eles estavam perto de você. Você não ia visitá-los. Você não ia abraçá-los. Você não ia beijá-los. Você não ia ali para ter momentos com eles, junto com eles. Então nós temos que aprender a valorizar pessoas e não coisas. Nós temos que aprender a priorizar pessoas que amamos e não coisas. Não coisas materiais, não o dinheiro, não o trabalho, não a empresa que você tem, a firma que você tem, o negócio que você tem. Ah, mas você pode dizer assim, mas Carlos, eu preciso trabalhar para dar o melhor para minha família. O melhor para a sua família, sabe o que é? É a sua presença junto a deles. Muitas vezes você tem um comércio, você trabalha de segunda a segunda, não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para os seus pais. E aí? Ah, não preciso trabalhar para deixar herança para os meus filhos. A melhor herança que você, pai e mãe, pode deixar para os seus filhos são boas lembranças, boas recordações, para que quando você deixar esta vida, eles possam lembrar de você como um bom pai, uma boa mãe, presente na vida deles. Companheiros, amigos, que estavam junto deles em todos os momentos, alegres ou tristes, mas estavam junto deles. Não adianta você querer dar o melhor de coisas materiais para o seu filho, para sua filha, para sua família. O melhor, muitas vezes, que a sua esposa quer, é a sua presença, a sua atenção, é o seu carinho, é o seu afeto, é o seu amor. O melhor que você pode dar para os seus filhos é o seu afeto, é o seu amor, é a sua presença. Vale mais do que muitas coisas. Então, se você quer valorizar seus pais, seus avós, ou alguém que você ama, valorize essa pessoa enquanto ela está perto de você, para que você possa expressar o seu amor, a sua gratidão, o seu afeto, o seu carinho. Amém? Vejamos agora a atitude positiva desse filho mais novo. Esse filho mais novo, ele não teve só atitude negativa, mas ele teve uma atitude positiva também. Esse filho aqui, a atitude positiva dele, ele reconheceu o seu erro e ele voltou para pedir perdão ao seu pai. Em Lucas capítulo 15, no verso 17 a 20, diz assim: caindo em si, ele disse. Depois no versículo 18 diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Infelizmente, muitos pais e filhos e irmãos não conseguem conviver bem e serem restaurados no relacionamento familiar por causa da dureza de coração, por causa do orgulho. O orgulho tem impedido de reconhecer os seus erros e de voltarem atrás para pedir perdão. Mas uma coisa positiva na vida desse filho aqui foi que ele reconheceu o erro dele. E ele tomou uma atitude: vou voltar. Ele venceu as barreiras no coração dele. Muitas vezes o medo, a vergonha, o que meu pai vai dizer? Será que meu pai vai me perdoar? Se eu pedir perdão, será que ele vai perdoar ou não vai perdoar? Não. Ele teve uma atitude: eu vou voltar. Eu vou regressar. Eu vou até meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou mais nem digno de ser chamado de teu filho. Então, essa foi a atitude positiva. E muitas vezes, meu irmão, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, muitas vezes para restaurar o seu relacionamento na sua casa, na sua família, precisa de uma atitude positiva. Precisa você reconhecer o seu erro.
Precisa você aí voltar atrás para pedir perdão. Ah, mas ela errou, ele errou. Faça a sua parte. Não permita que o relacionamento com a sua família seja destruído para sempre, por causa de um orgulho no seu coração, por causa de uma dureza do coração. Independente de todos os erros que esse filho cometeu, o filho mais novo cometeu, ele reconheceu o seu erro, ele foi até o seu pai para pedir perdão. Ele venceu a barreira, ele teve coragem para voltar, pedir perdão para o seu pai. Pode ser que você que está ouvindo neste momento, você sente no seu coração a necessidade de pedir perdão, mas você não consegue. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje, você possa deixar o Espírito Santo encher o teu coração de graça, de amor, para que você possa ter coragem, forças, para ir pedir perdão para a pessoa que você precisa pedir perdão para ela. Você sabe que precisa pedir perdão, mas muitas vezes o seu ego, o medo, está colocando barreira. O orgulho muitas vezes está colocando barreira. Você precisa vencer isso. E esse moço aqui, ele venceu. Ele foi e pediu perdão. Ouça bem, reconhecer o erro, se arrepender dos pecados e erros cometidos. Pedir perdão traz muitas bênçãos na vida de quem pratica isso. Na vida do filho pródigo, na vida desse filho mais novo aqui, trouxe restauração. E trouxe também uma nova oportunidade para ele recomeçar junto à sua família. Uma nova oportunidade para ele recomeçar sua vida novamente junto do seu pai. Quanto tempo foi perdido? Quanto tempo ele ficou longe do pai? Mas a atitude de reconhecer o erro, a atitude de se arrepender, a atitude de pedir perdão, restaurou o relacionamento entre eles. Houve perdão para que eles pudessem novamente ter a oportunidade de recomeçar e conviver novamente juntos, como pai e como filho. Pode ser que algumas coisas aconteceram no seu relacionamento com alguém da sua família. Só está faltando isso. Você reconhecer, você se arrepender, você ir pedir perdão, para que a família seja restaurada novamente. Amém? Vamos ver agora o que nós podemos aprender com o filho mais velho. Com o filho mais velho nós aprendemos que coração rancoroso afeta negativamente o relacionamento familiar. Eu vou repetir mais uma vez. Coração rancoroso afeta negativamente o relacionamento familiar. Em Lucas capítulo 15, no verso 25 a 32, diz assim: quando o filho mais velho, que estava no campo, se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus empregados e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, diz assim nessa tradução, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltou para casa este seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mataste o bezerro cevado para ele. Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quais foram as atitudes negativas do filho mais velho? A primeira atitude negativa do filho mais velho foi que ele deixou a ira, ele deixou o rancor entrar no seu coração. No versículo 28, na parte A, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ao deixar a ira e o rancor entrar no seu coração, infelizmente o seu coração se fechou
impedindo de participar daquele momento especial na vida do seu pai, daquele momento especial na vida do seu irmão, que estava ali juntamente com os amigos. Preste bem atenção nos dias de hoje. Quantas pessoas que a mágoa, quantas pessoas que o rancor tem feito elas ficarem de fora, de não participar de momentos especiais, muitas vezes, da vida da sua família. Quantos pais que, tomados pelo rancor, pela mágoa, estão perdendo de estar presentes em momentos especiais da vida do seu filho, da sua filha, numa formatura e até mesmo no casamento. Quantas pessoas que, muitas vezes no Natal, uma festa ali que é a festa da família, eles ficam de fora, não participam por causa de alguém que vai estar presente naquela festa, alguém que eles têm rancor no coração contra aquela pessoa, e isso impede elas de estarem presentes ali, comemorando, festejando, elas ficam de fora por quê? Por causa do rancor. Então o rancor no coração deste filho mais velho estava deixando ele para fora da festa, estava deixando ele para fora da comemoração, estava levando ele a ficar de fora, impedindo ele de estar ali celebrando, se alegrando, compartilhando, estando junto das pessoas. E pode ser que você, meu querido e minha querida, que está ouvindo esta palavra, o rancor, o ressentimento, a amargura no seu coração, está fazendo você perder de participar de almoços com a sua família, de participar muitas vezes de casamentos, de festas, com pessoas que muitas vezes que amam você, mas por causa do rancor no seu coração, por causa do ressentimento no seu coração, isso está afastando você do convívio familiar, está afastando você, muitas vezes, dos seus filhos, de ser participante de coisas importantes, de coisas especiais na vida dos seus filhos. O filho mais velho aqui, ele estava fora da festa, perdendo de se alegrar com a família, de se alegrar com os amigos, por causa do seu rancor, por causa do seu ressentimento, por causa da ira que entrou no coração dele. Não é verdade ou não é? Quantos irmãos, muitas vezes, que um ficou com rancor do outro e não foi no casamento, perdeu a festa de casamento, perdeu de estar ali festejando, comemorando, juntamente com os amigos e familiares, ficou lá na casa porque o rancor impediu de participar. Então preste bem atenção. Será que o rancor, será que a mágoa e o ressentimento em seu coração não está fazendo você ficar de fora, impedindo você de participar de momentos especiais na vida de seus pais, na vida de seus filhos, na vida de seus amigos? Até quando o sentimento negativo em seu coração vai ficar aí impedindo você de desfrutar de momentos aí felizes com a sua família? Até quando você vai ficar permitindo isso? Não seria mais fácil você perdoar? Não seria mais fácil você perdoar para que você pudesse participar de momentos especiais junto com a sua família? Estar no Natal junto com seus filhos, junto com seus pais, junto com seus avós? Não seria mais fácil para você conviver com as pessoas se você aprendesse a perdoar? Você pode dizer assim, mas Carlos, você não sabe o que a pessoa me fez. A pessoa me deu um grande prejuízo, o meu irmão me deu um prejuízo financeiro tremendo, enorme. E aí, meu irmão, se você morrer, você não vai levar seus bens. Eu vou contar uma experiência. Depois que eu perdoei o meu pai, dele ter abandonado a minha mãe pelas palavras que ele falou, pelas atitudes, eu fui até a casa do meu pai, depois que me converti, pedi perdão para o meu pai, liberei perdão para o meu pai, graças a Deus, Deus me curou, Deus me libertou. E depois desse episódio, em que o relacionamento entre eu e meu pai foi restaurado através do perdão, porque meu pai foi embora de casa, abandonou a minha mãe, eu tinha 13 anos. Eu me converti aos 21 anos. Então, dos 13 até os 21 anos, eu fiquei no meu coração todo o rancor, mágoa, ressentimento, decepção, frustração, ódio no meu coração contra meu pai. Mas quando me converti, quando Jesus entrou na história da minha vida, virou a página e começou a escrever uma nova história, eu perdoei meu pai, eu me reconciliei com meu pai. Depois desse episódio, sabe o que aconteceu? O meu pai ficou numa situação difícil.
E ele queria abrir um bar, né? E ele veio e me pediu ajuda. E eu tinha vendido um carro. Eu lembro que na época eu tinha um Fusca. Eu vendi o Fusca e ia comprar um outro carro. Emprestei o dinheiro para meu pai, só que ele precisava um pouco mais. Então eu fui no banco e tirei um pouco do dinheiro. Eu falei, pai, olha, o importante é, então se eu pagar o mês que vem, começar a pagar o banco, depois o carro você me paga. Sabe o que aconteceu? Não deu certo o comércio do meu pai. Ele não pagou o carro e não pagou o banco. Eu perdi o carro e perdi a conta no banco e fiquei com dívida pagando o banco. Mas a graça de Deus na minha vida, a presença de Jesus Cristo na minha vida, era maior, de que eu não fiquei magoado, rancoroso, decepcionado com meu pai. Pelo contrário, muito mais eu creio que Deus tinha para acrescentar na minha vida. Fiquei sem carro, fiquei sem conta no banco, mas Deus não me deixou faltar nada, Deus supriu. Você está entendendo? Então eu podia ter ficado novamente com ódio, com raiva, com rancor do meu pai, mas graças a Deus, o meu coração estava fechado para o rancor, fechado para a ira, fechado para a raiva, fechado para o sentimento, mas estava aberto para o perdão, aberto para a reconciliação. E graças a Deus, quando meu pai faleceu, eu estava bem com meu pai. Tinha perdoado meu pai, não tinha mais nenhum sentimento negativo no meu coração contra o meu pai. E pode ser que você, meu querido, por causa de coisas materiais, o seu coração se fechou pelo rancor, se fechou pela ira, se fechou pela raiva. Isso está atrapalhando o seu relacionamento familiar, isso está impedindo você de viver momentos felizes junto com a sua família. Muitas vezes você não vai almoçar na casa do seu pai, da sua mãe, porque teve um problema com o seu irmão, um problema financeiro com o seu irmão. Ah, mas Carlos, você não sabe o prejuízo que ele me deu. Coloca na sua mente, meu irmão, minha irmã. A alma, muitas vezes, do seu irmão que te deu um prejuízo material tem mais valor do que os seus bens materiais. Eu lembro de uma experiência, eu e a Delma, nós perdemos um apartamento confiando numa pessoa que era amigo nosso. Perdemos um apartamento. E quanto mais eu corria para não perder, mais endividado eu ficava. Resumindo, devolvi, entreguei o apartamento e fiquei com uma dívida de 2 anos pagando uma dívida do apartamento que esta pessoa me deixou. E um dia eu estava orando, estava nervoso com a pessoa. Estava com vontade de pegar pelo colarinho, né? E Deus falou no meu coração, a alma dele tem mais valor do que o apartamento. E muito mais eu tenho para dar na sua vida. Amém? Falei, Deus, se a alma dele tem mais valor do que um apartamento, louvado seja teu nome. Se o Senhor tem muito mais para me dar, bendito seja teu nome. Graças a Deus, a mágoa, o rancor, a ira, a raiva não tomaram conta do meu coração. E até hoje, eu tenho amizade com essa pessoa, posso encontrar com essa pessoa, não tem mais nenhum tipo de ressentimento no meu coração. Graças a Deus, hoje eu tenho uma casa própria, tenho a minha casa, eu, a Delma, nós temos a nossa casa. Graças a Deus, não fez falta porque Deus nos deu condições de pagar aluguel depois de toda essa situação. Está entendendo? Então preste bem atenção. Uma outra atitude negativa desse filho mais velho aqui. A atitude negativa dele aqui, essa segunda aqui, é pensar que suas virtudes justificavam o seu julgamento contra o seu irmão. No versículo 29 a 31, ele disse para o seu pai, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas quando esse teu filho voltou para casa e esbanjou os bens com prostitutas, o Senhor matou o bezerro cevado para ele. O que nós vemos aqui? O que esse filho mais velho está dizendo aqui? Que atitude negativa ele está expressando através dessa palavra? A virtude do filho mais velho aqui era ser trabalhador, era ser obediente ao seu pai. E por essa virtude que ele tinha de ser trabalhador, de ser obediente ao seu pai, de nunca ter desobedecido ao seu pai, diz ele, né? Ele se achava no direito de condenar o seu irmão, de achar que o seu irmão era indigno de ser perdoado, achar que o seu irmão era indigno de ser recebido com amor, ser recebido com festa. Ele está falando, pai,
Eu sou merecedor. Quem tinha que comer esse bezerro cevado era eu. Quem era digno de ter feito uma festa, de ter matado esse bezerro cevado, era eu. Eu sou trabalhador. Eu sou um filho obediente. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas para esse filho aí, desobediente, que perdeu todos os bens, como prostitutas, levando uma vida dissoluta, para ele o Senhor mata o bezerro cevado. Esse bezerro aí que é guardado aí para uma ocasião especial, o Senhor matou para ele. Então o que nós podemos ver aqui? Que esse filho pensava que as suas virtudes justificavam o seu julgamento contra o seu irmão. Então preste bem atenção, o que adianta esse filho ter virtudes? Uma virtude de ser trabalhador, uma virtude de ser obediente ao pai, mas não ter no seu coração a virtude do amor, não ter no seu coração a virtude de perdoar, não ter no seu coração a virtude de ter misericórdia para com o seu irmão. Está entendendo? Então, pelo fato de ele ter sempre ali ter sido um filho obediente e trabalhador, e aquele irmão dele ser irresponsável, desobediente, que deixou a família para viver uma vida absoluta, para ele aquele irmão não merecia o perdão. Para ele aquele irmão não merecia ser recebido com festa. Para ele aquele irmão não merecia comer do bezerro cevado. Então ouça bem, certas atitudes que nós achamos e que valorizamos em nós mesmos, pouco valor, essas virtudes, essas atitudes que nós achamos que são virtudes da nossa vida, tem valor diante de Deus, se no nosso coração nós não expressarmos misericórdia, se no nosso coração nós não expressarmos amor, se no nosso coração nós não expressarmos perdão para as pessoas que precisam ser perdoadas, que pessoas que precisam ser restauradas, que pessoas que precisam retornar novamente. Conclusão, irmãos. Na família nem tudo acontece como os pais esperam. Por isso é importante os pais terem maturidade para lidar com os problemas que afetam o relacionamento familiar, causado muitas vezes pelos filhos. Aprendemos também nesta palavra aqui que não podemos fechar a porta do nosso coração para o perdão, para a reconciliação e para a restauração. Nós aprendemos aqui também que nossas atitudes determinam o nosso futuro junto à nossa família. Nós aprendemos também que nós não podemos permitir que o dinheiro, que herança ou qualquer outra coisa material rompa os laços familiares, gerando brigas, conflitos, inimizades e até morte na família. Nós aprendemos que reconhecer o erro e arrepender dos pecados, arrepender de coisas erradas que fizemos e pedir perdão, traz muitas bênçãos na vida de quem pratica. Na vida do filho pródigo aqui, o reconhecer o seu erro, o se arrepender dos seus pecados e o pedir perdão, trouxe não apenas reconciliação, mas trouxe na vida dele oportunidade para que ele pudesse recomeçar sua vida novamente junto do seu pai. Nós aprendemos aqui que um coração rancoroso afeta negativamente a família, fazendo a pessoa ficar de fora, fazendo a pessoa perder de estar presente em momentos especiais, no contexto familiar, no contexto com os filhos, momentos alegres, momentos de felicidade que talvez nunca mais ela vai poder ter a oportunidade de vivenciar, de estar presente. E nós aprendemos também que família é lugar onde acontecem várias situações e nossas atitudes é que podem determinar o nosso futuro junto à nossa família. O pai desta parábola, ele enfrentou a rejeição do filho, teve maturidade com o filho mais novo. O pai enfrentou a rejeição, mas superou por meio do perdão. O filho mais novo, depois de tudo que ele fez de errado, mesmo assim, ele teve a aceitação e o perdão do seu pai. E o filho mais velho, tomado pelo rancor, estava de fora, estava perdendo de participar da festa, do momento especial na vida do seu pai, na vida do seu irmão. Então que esta palavra possa levar você a uma reflexão em relação a você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua família. Amém? Que Deus possa estar esclarecendo melhor essa palavra do teu coração e que o Espírito Santo ajude você a colocar em prática algumas verdades, alguns princípios que você aprendeu através desta palavra. Amém?
Eu quero orar por você onde você estiver nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Eu gostaria que você também estivesse orando. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Da dor, do sofrimento que o pai passou pela rejeição do filho. Pelo filho que valorizou mais a herança do que propriamente o pai. Mas o pai teve maturidade, Senhor. O pai teve maturidade para lidar com aquela situação. O pai teve maturidade para abraçá-lo, beijá-lo e perdoá-lo no momento que aquele filho precisava de perdão. Aquele pai teve maturidade para restaurar o filho no relacionamento familiar. E aquele filho mais novo, Senhor, ele caiu em si. Ele reconheceu o seu erro, se arrependeu e teve uma atitude positiva de ir pedir perdão para o seu pai. E quando ele pediu perdão para o seu pai, o relacionamento foi curado. Ele foi perdoado, foi reconciliado e foi restaurado, tendo uma oportunidade de recomeçar novamente uma nova história junto do seu pai, da sua família. Senhor, nós também aprendemos do filho, Senhor, mais velho. Se tem alguém que está agindo como o filho mais velho, que deixou a mágoa, o rancor, o ressentimento tomar conta do seu coração, e isso está fazendo essa pessoa perder de viver momentos bons, especiais, junto dos seus filhos, junto da sua esposa, junto dos seus pais, que hoje esta pessoa reconheça, Pai, que está errando, que ela deixou o rancor fechar o coração dela, e com o coração fechado, Senhor, ela está impedindo de desfrutar e de vivenciar momentos felizes junto aos seus familiares. Em nome de Jesus Cristo, abençoe esta pessoa, que a partir de hoje ela possa perdoar, que a partir de hoje possa se abrir para a reconciliação, que a partir de hoje ela possa se abrir para pedir perdão e reconhecer o seu erro junto aos seus familiares, para que ela seja abençoada na sua casa, junto da sua família. É o que eu peço e desde já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido amigo, irmão. Que Deus te abençoe ricamente através dessa palavra. Se você não conhece a Igreja Batista Independente aqui na cidade de Pedreira, você é o meu convidado. A Igreja Batista Independente fica na rua Ivan Maia Vasconcelos, número 95, no centro da cidade de Pedreira, atrás do Banco Bradesco. E nós ficamos ali com a igreja aberta de segunda a sexta-feira, no período da manhã até às 13 horas. E eu estou lá para orar pelas pessoas, eu estou lá para aconselhar as pessoas. Caso você queira conversar, queira aí receber um aconselhamento, queira receber uma oração, está aí, livre para vir. E eu estou à sua disposição aí para estar servindo você através da oração e do aconselhamento. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Coloca mais uma vez a mão no teu coração. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.